Você já viveu aquele momento em que sentiu Deus tão perto, tão real, tão presente, que parecia impossível se afastar dele de novo? Mas, depois de um tempo, a correria da vida, as distrações e os desafios foram esfriando o seu coração? Se isso já aconteceu com você, saiba que não é um caso isolado. Muitos cristãos enfrentam essa montanha-russa espiritual. Dias de intimidade intensa e outros de silêncio, de frieza, de distância. Mas a verdade é que Deus não quer um relacionamento baseado em picos emocionais. Ele quer constância. Ele quer estar com você todos os dias, na alegria e na dor, nos altos e baixos, nos momentos extraordinários e nos comuns também. E sim, é possível viver essa constância. Manter um relacionamento profundo e contínuo com Deus é um desafio, mas também é um privilégio. E começa com decisões simples que tomamos todos os dias. Neste vídeo, eu quero te guiar por esse caminho. Vamos descobrir juntos como viver uma fé estável, madura, apaixonada. Não baseada em sentimentos passageiros, mas firmada na verdade, no compromisso e na presença diária de Deus. Então, antes de seguir, já faz o seguinte: se inscreve no canal se você deseja fortalecer sua vida espiritual e comenta aqui embaixo. O que tem mais dificultado a sua constância com Deus? Fala comigo nos comentários, vamos caminhar juntos. Manter um relacionamento constante com Deus não é sobre fazer tudo certo, mas sobre voltar para Ele todos os dias, mesmo quando falhamos. É sobre cultivar uma amizade verdadeira com o Pai, e como toda amizade, ela precisa ser nutrida. Relacionamentos não se mantêm vivos por acaso. Eles exigem cuidado, tempo e prioridade. Com Deus não é diferente. Se não reservamos espaço para Ele no nosso dia a dia, outras coisas inevitavelmente tomam esse lugar. E é exatamente aí que muitos se perdem, quando deixam Deus para depois. A constância espiritual nasce da disciplina, não da emoção. Nem todos os dias vamos sentir vontade de orar, de ler a Bíblia, de buscar a presença de Deus. Mas constância é justamente isso: continuar, mesmo quando não sentimos nada. E, curiosamente, são nesses dias sem emoção que crescemos mais. Porque mostramos que nossa fé não está baseada em sentimentos, mas em compromisso. Jesus nos ensinou isso com a sua própria vida. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se retirava para orar, para estar com o Pai. Ele mantinha comunhão constante, mesmo diante da correria, dos milagres, da pressão. Em Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, lemos: E, levantando-se muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Isso nos ensina algo poderoso. Relacionamento com Deus precisa ser intencional. Não acontece por acaso. A gente precisa sair da rotina e ir para o deserto com Ele. E esse deserto pode ser seu quarto, seu cantinho de oração, o banco de uma praça, o carro parado no estacionamento. O que importa é que seja o seu lugar com Deus. Aquele momento que só vocês dois compartilham. É ali que o relacionamento se aprofunda. Quando tornamos esse tempo com Deus uma prioridade, tudo começa a mudar. Não quer dizer que os problemas desaparecem, mas ganhamos força e clareza para enfrentá-los. É isso que a constância faz, nos dá raízes profundas que sustentam em qualquer estação. Uma das chaves mais poderosas para manter um relacionamento constante com Deus é aprender a incluir Ele na rotina, e não apenas em momentos separados. Claro, o tempo a sós com Deus é insubstituível. Mas a constância se fortalece mesmo quando levamos Deus conosco para o cotidiano. Enquanto trabalhamos, dirigimos, cozinhamos, resolvemos problemas. Deus não quer ser um visitante que você encontra uma vez por dia e depois se despede. Ele quer ser o companheiro constante. A Bíblia nos chama a orar sem cessar. Isso não significa que devemos estar o tempo todo de olhos fechados, mas sim de coração conectado. É como um diálogo que nunca se encerra. Você conversa com Deus ao longo do dia, compartilha pensamentos, agradece, pede direção. Isso transforma o relacionamento em algo vivo, real. E a palavra também precisa estar presente nessa rotina. Ter versículos anotados, lembretes no celular, ouvir devocionais enquanto realiza outras tarefas.
Tudo isso reforça a presença de Deus na sua mente e no seu coração. Quanto mais você alimenta sua alma com a verdade, mais ela se mantém firme. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 7, está escrito: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, a palavra deve estar em todos os momentos. Isso é constância. E um detalhe importante: constância não significa perfeição. Haverá dias difíceis, dias em que você vai falhar. Mas o segredo está em voltar. Voltar sempre. Não deixar o erro virar afastamento. O próprio Deus, em sua misericórdia, nos espera de braços abertos. Sempre. A constância se constrói no levantar, não na ausência de quedas. Outro ponto essencial para manter constância com Deus é o senso de propósito. Quando entendemos o porquê buscamos a presença dele, isso nos dá motivação até nos dias mais difíceis. Relacionamento com Deus não é uma obrigação religiosa. É vida. É sustento. É direção. Quando temos clareza de que fomos criados para caminhar com Deus, nosso coração encontra repouso. Nada mais no mundo consegue preencher esse lugar. E isso nos impulsiona a continuar. Mesmo quando há cansaço. Mesmo quando há lutas. A presença de Deus se torna o nosso maior desejo. Uma forma prática de manter esse propósito aceso é lembrar constantemente do que Deus já fez. Faça memória dos momentos em que Ele falou com você, te livrou, te restaurou. Guarde esses testemunhos. Eles são combustível para os dias secos. Eles te lembram de que Deus é fiel, mesmo quando a emoção não está presente. E também ajuda muito a caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito. Gente que também quer se manter firme, que te puxa para cima, que ora com você, que compartilha a palavra. Relacionamento com Deus é pessoal, mas não precisa ser solitário. A comunhão com outros filhos de Deus reforça a nossa fé. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, está escrito: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Às vezes, o que você precisa para não desistir é de alguém para te lembrar: Ei, continua. Deus está com você. E quando você se envolve com pessoas assim, você percebe que não está sozinho na caminhada. Viver um relacionamento constante com Deus, acima de tudo, uma escolha diária. Não é algo que acontece num evento, nem que depende de circunstâncias ideais. É algo que você decide cultivar. E cada escolha, por menor que pareça, constrói ou enfraquece essa relação. É como uma fogueira. Se você não alimenta o fogo com lenha, ele apaga. Do mesmo jeito, a chama da intimidade com Deus precisa ser alimentada. Com oração, palavra, adoração, entrega, arrependimento e gratidão. Não existe segredo místico. Existe prática, constância e coração disposto. E o mais lindo é que Deus recompensa cada passo de fé. Ele não exige perfeição, mas sim perseverança. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a palavra diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Ou seja, todo esforço sincero em buscar a presença dele não é em vão. Você pode não ver os frutos no primeiro dia, mas eles virão. Talvez hoje você se sinta distante, enfraquecido ou até envergonhado de ter deixado essa relação de lado. Mas escuta, Deus não te rejeita. Ele te chama de volta. Não com cobrança, mas com amor. E Ele está mais perto do que você imagina. A constância começa com um passo, e esse passo pode ser dado agora. Então, que tal fazer desse momento um recomeço? Um compromisso novo com Deus. Um tempo de retorno à presença, com simplicidade e sinceridade. Comece de onde você está. Fale com Ele. Abra a Bíblia. Peça: Senhor, me ajuda a permanecer. E comenta aqui embaixo o que Deus falou com você através desse vídeo. Qual passo você vai dar hoje para fortalecer seu relacionamento com Ele? Compartilha. A sua decisão pode inspirar alguém. E se essa palavra te tocou, se inscreve no canal agora mesmo.
Aqui você encontra mensagens semanais que vão fortalecer sua fé, sua comunhão com Deus e sua caminhada espiritual. Lembre-se, constância não é sobre nunca cair. É sobre levantar todas as vezes, segurando firme na mão do Pai. Que Ele te sustente, te fortaleça e te leve cada vez mais fundo. Em nome de Jesus. Amém.